Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, nós estamos no ar mais uma semana, com mais um episódio, com mais um tema que tem tudo a ver com o nosso slogan, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra lá no @SanclerBernardes e juntos você nos encontra aqui no YouTube, no Spotify, onde você nos acompanha, e também lá no Instagram, no @UTI Informa em Ação. E lá você conhece mais sobre o nosso trabalho, conhece a nossa campanha de apoiadores, onde a gente está sempre em contato com um grupo mais específico que confia bastante no nosso trabalho, e tem uma interação maior e que tem uma proximidade com a gente, de nos apoiar e de que a gente possa apoiar esse pessoal também no seu desenvolvimento. E lá você tem acesso aos nossos links para a nossa comunidade, para os cursos que a gente tem disponível hoje em dia. Tem muita coisa bacana. Procura lá no Instagram, @UTI Informa em Ação, e fica por dentro do que a gente faz, além do podcast, que é um dos braços do UTI Informa em Ação e que leva o nome, né? E hoje estamos aqui juntos para mais um episódio, e como a gente gosta de variar, né, Débora? A gente faz um episódio muito mais técnico, um episódio muito mais reflexivo, um episódio muito mais de aplicabilidade prática, outro voltado para o paciente. A gente recentemente se deparou, a Débora se reparou com um artigo, e ela me mandou e falou, olha que interessante isso, e a gente resolveu fazer um episódio desse artigo. Mas quando a gente fala artigo, calma, a gente não está falando de nada técnico especificamente, né, Débora? A gente está falando de um artigo bem interessante que fala sobre 10 características de grandes, e aí entra a nossa adaptação do artigo, profissionais de UTI. O artigo original fala 10 características de grandes médicos, mas que são características altamente necessárias e aplicáveis para todo e qualquer profissional de saúde, e hoje eu acho que cabe a gente focar um pouco mais aqui nos profissionais da terapia intensiva. Foi um artigo publicado no Jornal Americano de Medicina. O artigo foi publicado em 2022, mas eu acho que tudo que tem lá é altamente aplicável para os dias de hoje, e fica com a gente até o final, que a gente vai listar essas 10 características e vamos discutir sobre ela. E aí, Débora, você acha que tudo se resume a 10 ou a gente teria muito mais características para a gente discutir? O que eu acho, sendo muito sincera, é que é um tema extremamente importante para a gente falar. Por quê? Porque hoje, se a gente olhar, né, eu até comentei esses dias com alguém, não sei se eu falei aqui em algum outro episódio, mas estava conversando com uma pessoa e eu falei, gente, como tá fácil hoje, né, as pessoas estudarem, né? Porque, assim, se você sabe mexer, né? A gente já falou disso aqui algumas vezes, com inteligência artificial, né? A gente agora não tem só o PubMed, né? A gente tem inteligências artificiais que captam esses artigos muito mais rápido, né? Então tá muito fácil de receber, tá? Isso não quer dizer aprender e tudo mais, né? Entender e aplicar depois. Mas tá muito mais fácil de você, né, da gente receber conteúdo técnico, né? Então, assim, desculpa, mas, né, você tá lá na UTI, você ficou com dúvida de alguma coisa, né, facilmente você consegue tirar a sua dúvida de novo, né, tecnicamente falando, teoricamente falando ali. E aí é a grande discussão, né? O que vai diferenciar as pessoas, né? Outras habilidades, e obviamente inclui habilidades como conseguir entender se aquilo que está escrito ali faz sentido, se não faz, colocar dentro de um raciocínio clínico. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que a gente está mudando, né? As faculdades estão mudando, né? A maneira como a gente olha para os profissionais, né? Aquela frase que há um tempo as pessoas vinham dizendo e que hoje eu acho que é a maior verdade, né? Que era, eu contrato pelo técnico e eu demito pelo não técnico, né? Então acho que a gente precisa falar disso, né? E por isso que eu achei o artigo extremamente interessante. A gente já falou de algumas coisas aqui, pincelando em outros episódios, né? Mas acho que era legal a gente trazer que os artigos científicos também estão trazendo esses temas, né? Também estão querendo falar sobre isso. E acho que isso é muito legal da gente notar, né, essa mudança.
Eu achei legal, porque é uma revista de grande impacto, né? E ela aceitar um artigo desse tipo, é isso que você falou. É entender que o cenário atual ele está indo muito além do técnico. Eu diria que o que você explicou, eu tenho falado como um nivelamento. O nivelamento da parte técnica, ele tem ficado cada vez mais padronizado. Como você disse, o acesso hoje, ele é meio que comum a todo mundo. Antes a gente até tinha uma diferença, né? Para você ler artigo, você tem que pagar, você tem que assinar uma revista e tal. Hoje o acesso é meio que para todo mundo. Então, consumir o conteúdo técnico é para todos. E aí, obviamente, com o que você faz a partir disso e as questões não técnicas é que vão diferenciar os profissionais. E eu acho que o artigo vai bem por aí. E vou trazer uma sugestão, então, para a nossa dinâmica. A gente joga aqui uma dessas características, a gente discute sobre cada uma delas. E aí, quem estiver nos ouvindo, eu acho que vai poder entender exatamente isso que a gente está querendo dizer, que inclusive tem a ver com como você sabe ou não aproveitar o conteúdo duro, que o hard skill que você vai lá e que você desenvolve lendo e estudando, né? E aí, vou trazer o primeiro, eu achei muito legal que o primeiro é ser detetive. Ele fala que você tem que ter um pensamento investigativo como Sherlock, né? Então, para quem gosta de Sherlock Holmes, fala que o profissional ele precisa ser investigativo o tempo inteiro, ele não pode cessar com as informações básicas. Até quando eu estava lendo sobre isso, aí tem uma parte que fala assim, se a primeira informação ela é a única verdadeira para você, talvez você já esteja errado desde o começo, né? E aí, Débora, que tanto você é investigativa nos seus processos de fisioterapia? A gente tem um episódio aqui, né? Você lembra o tema? Eu não lembro o tema exatamente, mas era algum sobre raciocínio clínico, onde a gente falava sobre isso, assim, sobre o fisioterapeuta como um investigador, assim, né? E aí, tem duas coisas, eu acho. Uma, eu acho que tem as pessoas que têm preguiça, né? Porque, assim, olha alguma coisa e fala, gente, isso aqui não bate com isso, né? Ou, isso aqui me óbvio, soa né? estranho, isso aqui me soa estranho, né? Sei lá, essa fraqueza aqui não é comum dentro desse cenário, mas aí a pessoa, tipo, tem preguiça e deixa o negócio passar, né? Então vamos tirar essas pessoas, porque aí é preguiça, né? Não Isso é uma conta. questão de responsabilidade, não é nem não saber investigar, de responsabilidade. Você não Isso, assume a sua exatamente. responsabilidade. E aí tem quem não tenha essa habilidade, né, de conseguir olhar e falar assim, não, peraí, isso aqui está fora de um padrão que é esperado, por que isso está acontecendo e não aquilo outro? E aí ter essa capacidade, né, de criar essa investigação, né, de se perguntar. Eu não sei se eu contei aqui a história do Arthur, né, do meu filho, que outro dia ele me falou alguma coisa que ele estava estudando na escola, né, e aí ele falou assim, tinha que desenhar, fazer desenhos, até me fugiu o termo, mas da era antiga, assim, né? Ele falou, a lição era fazer desenhos não sei o quê, usou o termo que eu não lembro. Eu falei, que legal, eu falei, você fez? Aí ele falou, fiz. Eu falei, o que? Desenhos rupestres. Rupestres. Aí eu falei, e o que são desenhos rupestres? Aí ele falou, não sei. Eu falei, mas você desenhou o negócio e você não se perguntou o que era, você não foi investigar por que aquilo desenhava assim, por que, né? Então, é um pouco do que acontece nas nossas UTIs, né, Sancler? Para mim, sendo bem sincera, olhando a lista ali, é uma das habilidades que eu acho que mais falta hoje em dia, assim, as pessoas olharem para as coisas e falarem assim, não, peraí, deixa eu entender onde isso encaixa com aquilo, né? Às vezes escuta um termo novo e aí não vai atrás de entender o que é aquilo, né? De entender o que a outra pessoa está falando. Eu acho uma péssima qualidade, não, um péssimo defeito quem não tem essa qualidade, sendo muito sincera, porque eu acho que é uma das que eu tenho muito e eu prezo muito por ela, assim. Não deixo passar nada, assim, eu já sento, eu já vou ler, mesmo que seja rapidamente, sabe? Eu acho que é ligar todos os pontos, né? E você não cessar o seu pensamento, o seu raciocínio, até que você consiga esclarecer tudo. Eu acho que o melhor exemplo para a gente dar prático, né, da vida de um fisioterapeuta, Débora, você coloca um paciente seu num teste de respiração espontânea. Aí ele falha. Você está ali 30 minutos, aí falha, ele falhou. Aí você volta ele para a ventilação mecânica, daqui a 24 horas eu tento de novo. Caramba, você não está se dando o trabalho de entender o porquê ele falhou. O que foi que levou ele à falha? Porque dependendo do que foi, você conseguiria facilmente resolver.
Agora, se você não buscar saber o que aconteceu, daqui a 24 horas você vai fazer um novo teste e ele provavelmente vai falhar de novo, e vai falhar de novo, vai falhar de novo. Então, assim, você está diante de situações que precisam de uma explicação, ou pelo menos de uma hipótese, para que você possa tomar a sua decisão. Então, não ter um pensamento investigativo te restringe de tomar as decisões mais adequadas, né? Você vai, vou levando. Esse paciente aqui eu vou andar. Por quê? Porque andar é bom, porque ele está fraco. A gente já falou isso aqui muito também, né? Peraí, mas ele precisa andar? Era isso que ele fazia antes? Será que para agora na UTI essa é a habilidade que a gente precisa? Então, sempre você ter uma curiosidade, né, clínica, te ajuda a tomar uma melhor decisão. Então, eu acho que é ser detetive mesmo, é ligar os pontos, é ir a fundo, tentar descobrir causa, origem, efeito, o que poderia ser se você fizesse de outra maneira. Então, quanto mais a gente se perguntar, eu acho que a gente consegue concluir melhor, né, a nossa linha de raciocínio, a nossa tomada de decisão. E vai desde o simples, né, que é quando você recebe um paciente na UTI e você vai ler a história, né, e aí de repente os alunos fazem muito isso, assim, né, esse paciente foi entubado e agora foi extubado. Aí você fala, tá, e por que ele foi entubado? Não sei. Ela fala, gente, tem coisas chaves que precisam ser investigadas, assim, porque se você pegou a informação que ele foi entubado, você tem que saber por que ele foi entubado, qual foi a causa, né? Até coisas mais complexas, né? Você falou do desmame, mas é aquela coisa de, vamos entubar? Vamos. Aí você fala, tá, mas você acha que ele tá pronto, né? Aí, tem isso, 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 né? Aí você fala, mas e isso, isso, isso? Não, mas isso eu não pensei. Aí você fala, mas isso tá ligado com isso. Se isso aqui não aconteceu, isso também não vai, então né? deixa eu ajustar determinada coisa, né, para cobrir isso aqui. Exatamente, né? Então, assim, eu acho que é uma qualidade que a gente precisa ter, e eu acho que sem ela a nossa profissão fica pobre, né? Pobre, e aumenta o risco, né, da gente fazer besteira. Então, acho que a gente deveria talvez pensar em formas de, dentro, né, da faculdade, dentro de pós-graduação, né, da gente não ficar só naquela coisa conteudista, né, mas de ligar os pontos mesmo, como você falou, né? Então, assim, em que momento que esses alunos vão ligar, né, ou os profissionais, né, mas isso que eu aprendi aqui com isso que eu aprendi aqui, porque tudo no fim se liga de alguma forma, né? Então, e aí quem, né, já passou dessa fase de estudos, é isso, sozinho precisa ir atrás de falar, não, calma aí, mas eu fechei os pontos, né? Não fechei, isso aqui ficou aberto, então deixa eu estudar isso, deixa eu ir atrás daquilo, né? Cria um mapa mental, né, de tudo que você está tomando de decisão e pensando que você vai conseguir visualizar isso melhor. Pensamento analítico, né? O trabalho fala sobre pensamento, como é que chama, investigativo, o pensamento analítico ajuda muito nisso também. Bom, para a gente dar tempo de falar de todas as características, eu vou para uma próxima. Meu artigo não traz como ordem hierárquica, tá bom? Essas características são aleatórias. Segunda característica, Débora, cuidar de si para cuidar do outro. Autocuidado. E aí? Tem que ter, né? Aquela famosa assim, se você não está bem com você mesmo, se você não está conseguindo se cuidar, você vai cuidar de quem, meu amigo? Então, assim, a gente sabe que física e mentalmente, cada vez mais, né, nós profissionais de saúde precisamos cuidar do físico e do mental para que a gente possa estar apto e adequadamente preparado para cuidar dos outros, né? E é delicado isso, é difícil com a rotina exaustiva, plantões, a vida que o profissional de UTI leva, isso não é uma coisa simples. E, por outro lado, se você não cuida, a gente sabe que está atrelado a burnout, a licença profissional, queda da qualidade assistencial e por aí vai, né? E aí, está em dia? Depois eu dou a minha resposta, já adianto que é mais ou menos. Eu acho que é um tema mega sensível, assim, né, pra gente, porque é isso, né, são rotinas bem complicadas, o trabalho é pesado, né, e aí o que eu acho, assim, é que a gente tem que estar atento aos sinais, sabe, aos sinais de que, putz, estou muito cansado, né, vou passar um plantão, vou, sei lá, vou fazer um exercício, vou diminuir a quantidade de comida da noite lá no plantão, enfim, né? Mas acho que o perfeito é difícil mesmo, né? E às vezes tem fases da vida. A realidade, né, de profissionais da UTI é muito difícil.
E a gente tem fases, né, na vida, a gente sabe disso, para equilibrar todos os pratos, mas eu acho que a gente precisa estar atento, né? A gente precisa estar atento aos sinais. É isso que eu tenho a dizer sobre, sobre esse assunto, porque é um assunto difícil da gente conversar. É muito difícil. Você falou da comida aí, pô, eu lembro quando eu trabalhava à noite, aí batia aquela fase da vida assim, eu vou cuidar de mim, eu fazia minha marmita, tudo certinho e tal. Chegava lá, aí eu olhava para um colega e falava, e aí, hambúrguer? Eu, não, pizza, bora, bora. Aí você já desanda. Então, assim, é muito difícil. Agora, eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem é a nossa necessidade de trabalho financeira, né? A gente sabe que falta reconhecimento, valorização. Aí você trabalha demais e aí você tem um desgaste físico absurdo, né? Que você não consegue organizar e aí, de repente, você está numa situação que você não aguenta mais nada, psicologicamente falando. A gente tem um episódio muito legal sobre isso aqui com o Éder, né? Que a gente falou sobre a saúde mental dos profissionais de UTI. Então, assim, você precisa... E aí eu acho duas coisas específicas, Débora, que são interessantes. Uma é você buscar fazer o mínimo possível de uma rotina de autocuidado. Para uns isso vai ser exercício, para outros isso vai ser alimentação, para outros vai ser uma leitura, para outros vai ser espiritualidade, tempo bom, né? Tempo bem aproveitado com a família, cada um dentro das suas possibilidades, ok? A gente não está falando aqui que todo mundo tem que fazer exercício adequadamente, então, como você disse, é muito difícil a gente colocar isso na vida de cada um, mas tem que ter um mínimo de rotina de autocuidado, de lazer, de prazer, de diversão, etc. E a outra coisa são os limites. Então, às vezes você está num trabalho e fala, mas é porque me pedem para fazer um trabalho extra, eu não sei dizer não, eu acho que vai pegar mal. A gente precisa, inclusive, levar isso para gestores e falar assim, olha, se eu fizer mais plantões, eu já não consigo entregar mais o mesmo resultado. A gente tem evidência científica disso, né? Que excesso de trabalho é baixa qualidade. Então, os limites, eles precisam vir dos dois lados, tanto dos profissionais como dos gestores. Mas os limites ajudam a gente não entrar nessa situação de sobrecarga. E todo mundo que trabalha na UTI já teve esse momento. Eu já tive vários que eu tive vontade de jogar tudo pro alto, sair correndo. Correndo não, porque eu estava cansado. Sair deitado e ficar deitado, né? Então, é delicado. Mas cuidem da mente, do corpo e de tudo que vocês possam de vocês, porque senão vocês não vão estar aptos a cuidar de outras pessoas. Exatamente. Né? Falando de outras pessoas, traz uma outra. Posso ir para a próxima? Pode. Próxima é saber ouvir. De verdade mesmo, né? Eu diria que essa é a escuta ativa, né? É você ouvir, e aí não é só para paciente, é saber ouvir o paciente, é saber ouvir o seu colega de profissão, é saber ouvir as outras profissões, é saber ouvir a família, é saber ouvir todo mundo. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer, é saber ouvir, porque se você não souber ouvir, você está indo contrário ao trabalho em equipe, trabalho interdisciplinar e tudo que a gente possa prezar. E saber ouvir e depois o que você vai fazer com isso, né? E saber ouvir e entender assim, para que eu estou ouvindo, né? Porque às vezes a gente, né, se depara com umas cenas assim, que você vê, né, o profissional, ele até está ali ouvindo, né, ou escutando o que o paciente tem para falar, mas de repente, sabe, não serviu para nada aquilo, né? Não serviu para mudar o rumo da sua terapia, não serviu para adaptar. Aqui, literalmente. Exatamente. Ou serviu para você fazer um comentário completamente desnecessário, né? Então, acho que saber ouvir é uma característica importante, né? Porque se a gente olhar para trás, isso não era uma característica forte dentro da UTI. Pelo contrário, as pessoas queriam trabalhar lá porque elas não tinham que ouvir ninguém, né? Não tinha que ouvir o paciente, porque o paciente não falava, não tinha que ouvir a família, porque a família não entrava na UTI, né? E era isso que a gente escutava, né? Eu gosto de trabalhar na UTI porque não preciso falar com ninguém, porque não tem contato, né? E de repente a gente se viu em outra realidade, onde a família entrou, onde os pacientes estão acordados. E aí veio essa necessidade gigante, né, da gente aprender a ouvir, porque também não adianta a gente abrir para uma visita estendida, mas a gente não quer ouvir, né, as demandas do familiar, né, a gente falar que, então vamos deixar o paciente acordado, o paciente mais disperso na UTI, mas a gente não quer ouvir aquele paciente quando ele fala que está com dor, enfim, ou que ele quer outra coisa para ele. Então, acho que é uma
aconteceu uma mudança, né, de opções terapêuticas, né, de intervenções na UTI, e com ela veio a necessidade da gente aprender a ouvir. Aí eu acho que a gente começou a entender que a gente precisava ouvir. Agora eu acho que a gente está nesse momento de, ok, a gente vai ouvir, mas o que a gente vai fazer com o que a gente vai ouvir também, né? Então, acho que é uma qualidade, uma habilidade que está se aprofundando cada vez mais dentro dos profissionais que trabalham na UTI. Né? Perfeito. E você sabe que sempre que eu estou por aí falando soft skills e tal, quando chega nesse assunto, eu gosto de enfatizar que é a escuta real, né? Isso que você falou, é aceitar que você vai ouvir e realmente ouvir, estar interessado em ouvir, não só deixar as palavras, porque às vezes você está ali, você bota a família e tá, isso aí, que nem você disse, aí no final não muda nada. Então você tem que ouvir para que você possa ser empático a ponto de você saber o que aquilo ali significa, né? O que aquilo ali significa, e isso vai te trazer mais clareza. Então, talvez a gente tenha todo mundo hoje meio que isolado acusticamente, cada um no seu canto, ouvindo só os seus pensamentos, e olhe lá, né? E isso atrapalha demais o processo dentro da UTI. Então, acho que é o primeiro grande passo para uma boa comunicação, é saber ouvir, né? Os maiores estudiosos de comunicação dizem que a comunicação boa é aquela comunicação que passa por uma escuta, né? Então, acho que não é diferente na UTI. E, de novo, desde o básico, né, eu sempre falo para os alunos, né, eles falam, ele falou que ele fazia tudo sozinho antes, né, aí eu falo, tá, e você parou para ouvir, né, como que ele fazia, o que ele fazia, o que ele gostava, o que ele não gostava, né, então, assim, é parar mesmo, né, para ouvir o paciente desde o começo, né, você parou para ouvir o que importa para ele, você parou para ouvir o que ele achou desse exercício que você propôs, né, se fez sentido para ele, se foi ruim, se despertou coisas ruins, né, então eu falo muito isso para os alunos, mas você ouviu o que ele tinha para falar? Não, eu achei que... Eles falam pelo muito que ele isso, me deu a entender, né? Pelo que ele... Essa é boa também. Então, acho que não é pelo que me deu a entender, nem achei, né? É escutar, né? Ouvir de verdade o que o paciente tem para falar a respeito desse processo de reabilitação dele, né? Exato. E se conecta lá com o primeiro. Você ouve, e se você for investigativo, você vai saber fazer as perguntas adequadas para chegar no que você necessita ouvir. Você deu um exemplo muito legal agora. Como o senhor era antes? Não, eu fazia tudo sozinho. Tá, você não foi investigativo, você não ouviu o que você precisava, porque ele não vai falar. Então, essas duas têm uma relação muito boa. Outra coisa, Débora, ter propósito. E aí, você acha que é muito discurso coach ou é válido para dentro da UTI? O artigo traz que ter propósito é uma característica dos grandes profissionais, né? Eu vou falar aqui, mas não sei se a palavra certa é paixão, né? Mas é você ter um porquê você faz aquilo. O que me move? Qual é o meu vetor no meu dia a dia, quanto profissional de UTI, quanto fisioterapeuta, quanto profissional da reabilitação. E aí eu recomendo, né, fortemente ver que a gente está antenado, né, com essas características. A gente tem um episódio aqui, acho que foi no dia do fisioterapeuta de 2023, se eu não me engano. Nossa, a gente está passando o tempo aí. Que a gente recebeu o Wellington, né, Yamaguchi, a gente conversou exatamente sobre o propósito de ser fisioterapeuta. E aí? Eu acho que a gente tem que lembrar que isso não tem nada a ver com aquela história de físio por amor, né? Não é isso, né? É ter um propósito dentro ali, né, do nosso ser profissional para a nossa profissão e com o paciente, né? Porque, assim, tá cheio de gente que é físio por amor, mas não consegue entender qual é o propósito ali dentro da UTI, né? E aí não tem um plano terapêutico adequado, não tem uma avaliação certa, né? E aí o seu amor, né, não vai levar a melhora nenhuma do paciente, né? Então, acho que só tomar cuidado para entender o que é isso, né? O que é, qual que é o propósito, né? Qual é o meu propósito ali dentro, né? Eu estou ali para quê, né? Eu estou ali por quem, né? Qual que é o propósito da minha profissão? Qual é o meu propósito? Como eles se juntam, né? Para eu conseguir dar um atendimento, né? Ou fazer valer o meu tempo ali dentro da UTI. E eu acho que
ter um propósito claro te salva de muitas coisas. Te salva de brigas desnecessárias ali dentro da UTI, com a equipe, Você vai sabe? saber aonde você deve entrar, né, para uma discussão. Não. Exatamente. Acho que te salva de, sabe, passar aquele dia e falar, putz, grila, não, o paciente não melhorou nada, sabe aqueles plantões que você Se eu pega, que nem você fala assim, tivesse nossa, vindo, talvez fosse a mesma coisa, né? então acho que ter um propósito claro te salva, assim, de não ser ninguém ali dentro, sabe? De não ter uma expressividade ali, né? De não entender o que está fazendo, de entrar em brigas que não tem a menor necessidade de entrar, né? E aí tudo isso ajuda no resto, né? Porque aí aquele burnout talvez não chegue tão rápido, né? Ou Você não está chegue. motivado por outras coisas, né? Pelo seu propósito. Você está evitando brigas desnecessárias, porque aquilo não faz parte do seu propósito, né? Então, acho que ter esse propósito ajuda muito mesmo, assim, e acho que é uma característica do fisioterapeuta, do médico, enfim, do presente e do futuro, pelo tanto que ele se liga com as outras coisas e pelo tanto que faz a gente entregar melhor a nossa profissão ali dentro, né? Legal. Eu acho que se você perguntar para 99% dos profissionais de saúde por que você fez essa profissão, porque eu queria cuidar. Eu acho que ter um propósito é você entender qual é o seu real potencial de impacto na vida de uma pessoa com o seu cuidado. Porque se você entende esse propósito, você fala, opa, então eu vou fazer as coisas para esse cuidar, para esse impacto. Se você não souber esse impacto, é você andar sem saber para onde você está indo. Tipo, eu estou aqui, não sei por quê. Porque eu não sei o que é que eu vou impactar, não sei o que, é que eu vou entregar, não sei o que, é que eu vou mudar, não sei por que, que eu estou fazendo isso. É o que você disse, eu estou ali sem saber quem sou eu dentro do plantão. Então, reconhecer esse impacto é um caminho muito interessante para você se conectar ao seu propósito. E é legal de colocar que para os fisioterapeutas de UTI, você pode ter vários propósitos diferentes. Talvez você seja aquele profissional mais da escuta, da conversa, do convencimento, da palavra perfeito. E você vai usar suas técnicas fisioterapêuticas para chegar nesse outro propósito que você tem. Talvez você seja um profissional bem reabilitador, físico, funcional, e o seu propósito é a devolução para a sociedade com melhor nível. Talvez você seja um fisioterapeuta bem respiratório, de ventilação mecânica, você tem um propósito de o mais rápido possível, não deixar o paciente complicado do ponto de vista. Você tem milhares de possibilidades de propósito. O propósito, ele é um guia, um farol ali para você do que você está fazendo e como você deve fazer para chegar naquilo, né? Eu acho que ele também estimula você a ter as melhores decisões quando você tem um propósito. Se você não tem, qualquer decisão está valendo a pena ali no meio do caminho. Exatamente. Bom, outra coisa que é necessária é ver o paciente além da doença. Não é o leito 2, não é a pneumonia, não é a fraqueza, não é o pulmão, é uma pessoa, né? E aí, os grandes profissionais, eu acho que se você voltar aí para buscar, eu já fiz esse exercício, os grandes profissionais que me marcaram, eles tinham conexões com as pessoas, eles viam aquele paciente como uma pessoa. E, poxa, era muito legal quando você percebe isso, né? Essa real identificação de falar assim, pô, eu tô aqui uma pessoa, eu não vou olhar para a doença. E isso é bonito de se ver. E eu acho que isso, ele consegue ser um guia perfeito para a gente atuar dentro da terapia intensiva. Sabe um exemplo disso que eu sempre me grita, assim, não sei se já falei aqui, mas é da tracostomia, sabe? Putz, me deixa nervoso, sabe? Aquela decisão de fazer uma tracostomia olhando só para a doença, sabe? Só para, tipo, 15 dias do paciente entubado, Neurocrítico, tráqueo, vai né? tantos. Nossa, me deixa nervosa, porque eu falo, gente, é isso, vamos olhar para além da doença. Você vai tracostomizar, eu aprendi isso com um médico daqui, né? Ele sempre fala, você vai tracostomizar e depois, né? Você vai fazer o quê? Você vai mandar para a enfermaria e é isso, seu trabalho acabou, né? E aí você se livra disso. Mas você só está olhando para a doença. Mas esse paciente, eu lembro até hoje de um paciente que ele era influencer, assim, de muitos, e internou lá com a gente, e a família falava, se ele tracostomizar a voz dele, né, Vai como é que vai perder a ser, vida, né? né? E aí a gente, então vamos pensar, né, essa tracostomia precisa ser agora, dá para esperar mais um pouco. Então, a tráqueo, para mim, é uma coisa que me pega, assim, que eu acho que as pessoas fazem, assim,
só olhando para a doença, o tempo que está internado, o tipo, sei lá, o AVC que teve, enfim, né? Quando a gente deveria olhar para a pessoa, né? Essa pessoa vai ter um cuidado adequado depois, né? Com essa traca, ela tem para onde ir, né? Aquilo faz sentido na vida dela, né? Faria sentido na vida dela, pelo que a família relata, né? Então, para mim, traca é um negócio assim que me pega muito nesse ponto de exemplo de que muitas vezes a gente olha para a doença e não olha para a pessoa, sabe? Perfeito, perfeito. E eu já gosto de usar o exemplo assim, para os pacientes mais graves de ventilação mecânica, e quando você está ali sempre olhando, é 15 ou não é 15, a driving pressure é 15 ou não é 15, e talvez você não esteja se preocupando assim, cara, eu preciso que esse paciente acorde, porque senão eu vou manter esse pulmão protegido, o alvéolo, mas eu estou me esquecendo de todo um outro contexto. Aquele paciente que está melhor, e que você falou, amanhã a gente fala para tirar a sedação, e ele perdeu um dia de visita com a família, quando o que ele mais queria era essa possibilidade. Eu acho que você olhar além da doença é fazer você tomar as decisões adequadas. O exemplo da traca é excelente, e aí eu já dei uma dica aqui que é Extremes, um documentário que tem no Netflix que fala sobre isso. E aí, o que vai fazer depois da traqueostomia? Você já se perguntou se o paciente quer ficar ali 1, 2, 5, 10 dias, 1 mês, 5 meses para sempre com uma cânula de traqueostomia? Então, e não é nem só a questão do nome, né, que muita gente usa essa característica que a gente está falando agora, que não chame o seu paciente de um paciente do leito 2. Não é só isso. É você olhar para o leito 2, mesmo que talvez você não se lembre o nome do leito 2, mas você entender que é uma pessoa ali e tratar além daquela doença específica que ele está na UTI. Pessoa interna, sei lá, por causa do infarto. Aí está consciente, tem que ficar sentado lá na cama, deitado na cama. A pessoa fala, eu só queria ir no banheiro sozinha. Não pode, fica quieto. Aí você vira as costas e sai, toma uma fralda. Você não está olhando para a pessoa, você está olhando para a doença dela e está esquecendo que a pessoa tem necessidades e tem um contexto, né, de social e etc. Então, acho que isso é importante. E um ponto um pouco mais específico, pensando na fisioterapia, né, eu acho que a gente tem evoluído muito, e evoluiu muito, por exemplo, com a CBDF, né, essa coisa de... A gente estava falando até agora uma parte mais, digamos, reflexiva, né, de olhar a pessoa, né, mas também tem essa parte, né, da gente olhar e, assim, não é um DPOC, né, mas é uma limitação disso, né, é uma limitação fraqueza para que função limita a física, função, que faz tal coisa, né? Exatamente. E aí acho que a gente, como profissional de fisioterapia, evoluiu muito nessa parte, assim, né? A gente parou de focar tanto na doença do paciente, apesar dela importar, para isso, né? Então, acho que tem esses dois pontos, assim, quando a gente fala em olhar para o paciente para além da doença, né? Essa parte mais reflexiva, digamos assim, e a parte mais específica da fisioterapia, que vai para essa ideia, né, de que tudo bem, é um DPOC, por exemplo, tem as características padrão do DPOC, mas a gente não está olhando para a doença, a gente está olhando para as limitações que aquela doença trouxe para ele, né? Exatamente. E isso tem a ver com a próxima característica que o artigo traz, que o autor traz do artigo, que é a empatia. Então, você olhar além da doença é você olhar e se preocupar com a pessoa, com os sentimentos, com o que ela está vivendo, com aquele momento, com a situação que é imposta, né? Então, ter a empatia é você... Como é que eu posso... Eu acho muito... Eu não gosto muito daquela definição que todo mundo coloca. Ter empatia é você se colocar no lugar do outro. Porque não necessariamente, é você entender o que o outro passa, né? É você ouvir o que o outro ouve e entender o que o outro passa. E isso é ter empatia. Porque aí você vai ter a ideia, quando você for falar, quando você for decidir, quando você for tratar, quando você for pensar no plano terapêutico, de adequar tudo isso ao que a pessoa está vivendo, e não ao que você acha que ela precisa viver, né? Tem até um exercício legal, que isso também é de um artigo científico, que pegaram estudantes do curso de medicina e treinaram esses estudantes com um negócio chamado de mapa da empatia. É uma bolinha no meio assim, que seria o paciente, aí tem assim, o que o paciente está ouvindo agora? Então, é para você tentar descobrir com ele, com as pessoas, qual é o cenário do momento. Às vezes, ele não está preocupado com a doença, ele está preocupado com o barulho do monitor da pessoa do lado, que é muito grave.
Aí o que ele está sentindo? É vontade no banheiro, é dor, é tristeza, é remorso de não ter feito alguma coisa antes de internar na UTI? Então, você tem vários pontos desse mapa da empatia que você vai colocando, que tem relação com o que o paciente vive, vê, sente, para que depois você possa juntar isso tudo no ser humano e falar, a minha decisão tem que ser adequada para essa pessoa nesse momento, nessa condição. Acho que tem uma coisa assim que me marca muito, né, que por muitas vezes eu ouvi, principalmente pensando no SUS, assim, quando o paciente falava que não queria fazer, sabe, fisioterapia, e aí eu ouvia das pessoas às vezes, tipo assim, eu tô aqui, né, ele tá aqui, ele tem fisioterapia de graça, ele tem não sei o quê, e ele não quer aproveitar, né, e aí, por muitas vezes eu falava, gente, mas, né, é isso, cadê a nossa empatia de entender? Isso não quer dizer que eu vou, né, qualquer não do paciente eu vou ceder, né, mas é isso que você falou, é ter essa empatia de olhar ao redor, de tentar entender o que está se passando com ele, e tentar ver o que eu posso ajustar, né, isso me incomoda bastante, assim, né, e outras coisas, assim, né, paciente em delírio, né, ou pacientes com TCE, que eu acho que as pessoas, assim, têm muita dificuldade de ter essa empatia de que existe ali um contexto, né, por trás do que está acontecendo. Um problema que leva àquela alteração, né? A pessoa não considera o problema e acha que, às vezes, é vontade, ou para de ter comunicação com a pessoa por causa disso. Então, a empatia, ela é delicada de se fazer no dia a dia do ser humano, né? É difícil a gente fazer isso no nosso dia a dia, nas nossas relações. E quem dirá com o paciente, né? Imagina só, você está em casa um dia, Débora, e de repente no outro dia você está de fralda, deitado numa cama, você não pode se mexer, incomodado, com dor, sem saber qual é o seu prognóstico, o que vai acontecer no dia de amanhã e tal. Então, é extremamente delicado mesmo, extremamente. Bom, vamos seguir. Tem mais um super interessante, que você lembra daquele programa que tinha, não sei se ainda passa, de manhã, que era Pequenas Empresas, Grandes Negócios? Não sei se passa. Eu não sei se, mas tinha um, né, que eram as ideias e tal, era bem interessante aquele programa. E aí tem um que é Atenção aos Detalhes, e aí eu vou traduzir que é Pequenos Erros, Grandes Consequências, né? Então, tipo assim, às vezes você deixa passar uma coisa pequena, achando que aquela coisa é pequena, uma dor de um paciente, uma perna com edema, aí é uma trombose, depois eles viram TEP, é uma linha preta no raio-x que você não identificou que era um pneumotórax e de repente aumentou, era uma queixa do paciente, nossa, eu estou sentindo um negócio, uma palpitação, você fala, não, isso não é nada, aí tem um infarto logo na frente. Então, assim, tem coisas muito pequenas que na UTI elas devem sim ser supervalorizadas. Elas não podem passar batido. No dia a dia, talvez a gente tenha muitas coisas que a gente isso aqui eu sei que não é nada. Mas tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, tem que estar muito atento aos detalhes. E eu acho que o UTI não é lugar de quem não gosta de detalhe, sabe? Porque é isso que você falou. Uma coisa é você estar num ambulatório e aí você atende paciente de terça e quinta, né? Numa clínica, enfim. Passou hoje alguma coisa, você vai falar, putz, na quinta eu preciso lembrar de perguntar isso, ou na quinta eu preciso lembrar de rever isso, né? Na UTI, é isso que você falou, talvez o pneumotórax que você não checou, né? Na quinta, exatamente. Então, assim, eu acho que UTI é lugar de quem gosta de detalhe, né? De quem... E aí você vai juntando, né, as coisas, daquela pessoa que quer investigar, daquela pessoa que quer saber o detalhe, que quer entender, tá, mas esse exame aqui, ele vai fazer diferença na hora que eu vou mobilizar, né, e detalhes em todos os sentidos, né, eu lembro até hoje de um paciente, também não sei se já contei aqui, né, porque a gente já contou tanta história da vida aqui, mas de um paciente que os alunos estavam atendendo, e ele estava com dreno de tórax no dia anterior, e ele era, assim, super falante, e ele dava risada, e ele conversava, apesar de toda a situação, sabe? E aí a gente tinha posto ele sentado, e aí sentado ele conversava, dava risada, até que no outro dia, quando os alunos foram atender, eu entrei no quarto, ele sentado, beira-leito, e ele tava quieto, muito quieto para quem era ele, sabe? E ele sempre ria muito, e a testa franzida, assim. E aí, nesse detalhe, eu falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Vocês não é não estão assim, percebendo? Né? Ele
Aí eles, mas por quê? Eu falei, vocês estão vendo a testa dele tá franzida, né? Ele dava risada ontem, tem alguma coisa errada. E no fim, resumindo a história, alguém tinha fechado o dreno dele, né? E ele tava com o dreno fechado. E aí, obviamente, ele estava super cansado, com falta de ar e piorando dessa parte, né? Então, é isso, né? São detalhes, assim, que mudam o curso das coisas se a gente se deixar atentar. Então, acho que eu terminaria essa parte dizendo, se você não é uma pessoa detalhista, experimente ser, que você vai ver a diferença que faz. O quanto você escolhe um outro exercício, o quanto você, na hora, fala, ops, eu vim com essa proposta, mas eu vou mudar por causa disso, por causa dessa fala do paciente, né, por causa disso aqui. Outro dia também era uma paciente que estava com catéter, e aí, numa fala dela, eu percebi que ela tinha entendido errado o que tinham explicado, e na cabeça dela, o catéter era que tirava a falta de ar dela, né, e ela estava com o catéter de 1 litro, ela já tinha feito todo o esquema para ir para casa com catéter, sendo que ela não precisava, porque ela estava saturando bem, né? Mas numa fala dela, eu pesquei e falei, a senhora quer conversar sobre o catéter, como ele funciona? Aí expliquei tudo para ela, da saturação. Aí ela, nossa, então não é por isso que eu estou com falta de ar, né? Eu falei, não é pelo um descondicionamento. E aí isso, Sancler, mudou a alta dela, que ela aceitou ir sem o catéter, isso mudou. E eu saí com catéter, um trabalho, né, um monte de coisa. E que ela não tinha entendido que ela precisava fazer reabilitação, então isso mudou o curso da reabilitação dela, porque aí ela entendeu que era um descondicionamento e ela precisava ir para a fisioterapia depois. Então, assim, e aí, na escuta e no detalhe da escuta, né? Então, olha como as coisas se ligam para realmente fazer um profissional bem feito, né? É muito legal isso, a gente está percebendo o quanto essas habilidades elas são conectadas, né, em si, conectadas. Bom, dando seguimento, eles colocam uma que eu acho que o tempo talvez faça, e a gente tem que saber se está fazendo da maneira boa ou não, que é a resiliência, né? O ambiente da UTI é um ambiente muito pesado, né? A gente vê coisas que são muito marcantes, mas com o tempo a gente precisa ser resiliente, porque senão você não volta no outro dia. A verdade é essa. Se você carregar o peso de tudo que você vê, ninguém quer voltar no outro dia para uma UTI para trabalhar, né? Então, a nossa resiliência, tem a resiliência do paciente, obviamente, mas a nossa resiliência, a gente está falando aqui de características dos profissionais, a gente precisa ser resiliente para no outro dia estar ali com a energia e com o desenvolvimento das outras habilidades para que a gente possa oferecer melhor para os pacientes que estão ali, que continuam ou que chegaram. Então, eu achava antes que era uma coisa meio, não é não, mas é verdade, o tempo vai passando e você precisa se adaptando e ser resiliente, porque senão você acaba desistindo ali uma hora. E tem momentos que são piores, tem momentos que são mais tranquilos, né? A gente que trabalhou na pandemia, quem trabalhou na pandemia sabe que foi um momento muito difícil, que vários profissionais não conseguiram ter a resiliência, e não estão errados, de continuar, né? Teve gente que falou, não aguento mais isso. Então, é uma característica que a gente tem que pensar e tem que buscar formas de ser resiliente. Suporte emocional, aquele autocuidado que a gente falou no começo, uma interação boa entre a equipe, isso tudo é necessário, porque senão a gente se perde dentro da UTI, da carga que a UTI é. E a gente pode expandir um pouco também essa resiliência para outras questões, assim, né? Aquele paciente que, né, de repente você tenta baixar o O2 hoje e não consegue, e aí de repente você fala, tá bom, ele vai para casa com oxigênio, né? Sendo que se você tivesse um pouquinho de resiliência, você ia falar assim, não, calma, mas 2 ou 3 dias esse negócio vai melhorar, vai dar certo, eu vou tentar de novo, eu vou tentar por outra forma, né? Essa resiliência de falar, putz, e fugir um pouco dessas decisões muito rápidas de, se não estubar hoje, então vai para a traca amanhã, né? Sendo que aí você olha e você fala assim, calma, vamos ser um pouquinho mais resiliente, 3 dias, arruma o balanço hídrico, talvez ele escape de uma tráqueo, né? Parece besta, né? Mas essa resiliência, esses dias, né? Um aluno da residência, ele tossiu, mas não limpou, vou aspirar naso, né? Aí eu falei, mas quantas vezes você
pediu para ele tossir. Tossir. O que mais Qual de foi técnica... o estímulo que foi dado? O que mais de técnica você tentou? Ah, não, eu só pedi para ele tossir, não limpou, eu ia aspirar. Né? Então, isso também é resiliência, né? De você falar assim, não, peraí, calma, eu tenho outras técnicas, né? Deixa eu tentar mais um pouco, deixa eu ir mais um pouco, né? Deixa eu suportar aqui, né, essa minha pressa, essa minha coisa de querer achar que, então resolve mais fácil e ignorar que a aspiração nasal tem outros problemas, né? Então, acho que paciente crítico crônico é um exemplo, assim, onde o pessoal, eu acho que perde a resiliência facinho, infelizmente. Comodismo, né? que vai para esses pacientes, né? E a gente tem um episódio sobre isso, né? Crítico crônico, a gente falou exatamente sobre isso. Exatamente. Então, acho que tem que trabalhar mesmo. Bom, nona e penúltima característica colocada aqui, eu acho essa fantástica. Para mim, é uma das mais importantes, tá, Débora? Responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade. E aí, o pensamento tem que ser o seguinte: alguém tem que ser responsável. E esse alguém pode ser você. Às vezes é necessário que seja você, às vezes você pode tomar a frente para que seja, mas alguém é responsável. A gente não vive mais num espaço centrado em um único profissional. A responsabilidade é de todos. E essa responsabilidade é uma corresponsabilidade, cada um com a sua parte pequenininha do quebra-cabeça. Então, se você não assumir o seu papel ali, o seu pedacinho do quebra-cabeça, a coisa não fica completa. Então, é importante que cada decisão de um profissional de UTI seja feita com a responsabilidade que ele cabe, né? E que ele assumiu de acordo com as suas necessidades ou demandas. Eu gosto muito dessa. Perfeito. Acho que você já falou tudo, e só lembrando, né, que não a gente fala isso aqui sempre, né, mas você não assumir, você lavar suas mãos, você deixar para lá, você também está sendo responsável, né, só que pela parte ruim. Então, que a gente tenha essa característica e essa habilidade de ser responsável, né, mas por esse lado bom, assim, né, de tomar a responsabilidade mesmo para si quando é sua parte, né, quando você precisa, esses dias, né, eu até chamei a atenção para as alunas, né, porque a gente passando no round multidisciplinar, a fisioterapeuta da UTI lá, um residente médico falou, e o médico do plantão X sugeriu estubar a paciente, né, e aí a hora que chegou na fala da físio, ela falou, o paciente está assim, 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 e nós não concordamos com a extubação. Né? E aí eu falei para os alunos, está vendo como ela assumiu a responsabilidade, né? Ela sabe o que ela está falando, ela analisou tudo, ela também faz parte da tomada de decisão da extubação, né? E ela assumiu a responsabilidade. Alguém pode estar pensando, mas ninguém me ouve. Ok, isso é outro ponto, né? Mas você, naquele momento, assumiu a responsabilidade de se posicionar ali dentro, né, da passagem, enfim, né? E não é brigar, né, Sancler, mas é trazer a responsabilidade para si de dizer, olha, não acho que a gente tem que estubar, né, por exemplo, e colocar isso, né, para todo mundo, que a nossa responsabilidade a gente está assumindo, né? E quanto mais firme, não firme do jeito de falar, mas firme de certeiro, de assertivo na responsabilidade que você toma e nos atos que você leva disso, de fazer ou não fazer alguma coisa, é mais provável que os outros acatem também, né, Débora? Que nem você deu esse exemplo aí. Uma coisa é alguém sugeriu estubar, falar, eu não sei, então talvez vai estubar. Alguém sugeriu estubar, não, segundo esse critério, eu assumo a responsabilidade de dizer que não. Então é muito mais provável que todo mundo entenda que é melhor ou não do que talvez a gente ache melhor estubar. Né? E deixa eu só falar uma coisa antes de pular para o próximo. A coisa mais bonita hoje em dia e que a gente mais quer é aluno responsável, gente. Pelo amor de Deus, a gente está caçando os alunos responsáveis, né, Sancler? São abre portas, né, para o mercado. Aquele que fala, olha, eu vou fazer, eu medi, eu vi, né? Poxa vida. Sabe aquela responsabilidade de falar, olha, eu fiz, ou até aquela responsabilidade de falar, não fiz, não vi, esqueci, né? Vou fazer, e aí ele vai lá e faz. Gente, sejam alunos responsáveis, por favor, tá bom? Extremamente necessário isso. Eu acho que é isso que abre portas, é isso que a gente precisa hoje em dia, e é uma formação que é difícil de fazer. E aí volta ao começo do episódio. A parte técnica está todo mundo nivelado. A gente está dizendo para vocês aqui o que ajuda a você ser a lenha, para você se diferenciar. E não é só para o aluno, isso é para o profissional de UTI também.
E para fechar, o que o autor traz, Débora? É sentido naquilo que você faz. É um pouco parecido com o propósito, mas ele chama de Count Your Stars, ou seja, conte as suas estrelas. Que é assim, não é só daquele pacote completo, grandioso de sucesso que é feito o resultado que um profissional entrega. As pequenas coisas também contam muito. Então, um paciente que, mesmo que talvez não tenha sobrevivido, que ele não tenha saído da UTI da maneira que você queria, mas se você conseguiu ali uma coisa pequena, um sentar na beira do leito, ele foi estubado, nem se falou, foi sem uma traqueostomia, porque você conseguiu segurar um pouco a mais. As coisas pequenas também têm um valor muito grande. Essas são as estrelas, né, Count Your Stars, que a gente deveria contar, as nossas estrelinhas aí do dia a dia. E é um conjunto de pequenas ações específicas e de conquistas específicas de cada um dos profissionais que traz o resultado final positivo para o paciente. Então, mesmo que não seja aquilo que você quer lá no final, atuar fazendo pequenas conquistas é uma habilidade muito interessante. E dar o valor a isso é uma habilidade muito interessante dos profissionais de UTI. Sabe uma que eu gosto muito quando... Pelo amor de Deus, não me entendam mal, tá? Vai ficar estranho o começo, mas vai melhorar. Quando o paciente acaba indo a óbito, mas a família volta para falar, gente, foi triste, foi difícil, mas obrigado pelo que vocês fizeram, sabe? É aquela sensação de que é isso, né? Talvez o desfecho final duro a gente não teve, porque o paciente foi a óbito, mas a gente pode contar, né, essas estrelinhas de falar o luto dessa família vai ser menos difícil, né? Vai ser menos dolorido pela maneira como a gente levou tudo aqui na UTI, né? Por uma palavra amiga que ele escutou nesse momento, né? Por uma grosseria que deixou de ser falado, por um pedido que foi atendido, sabe? Então, acho que é exatamente isso, né? A gente fica com esse olhar muito assim né, desses indicadores e tudo mais, e aí a gente às vezes se perde porque a gente não consegue contar o pequenininho, né? E que, na verdade, pode ser gigantesco, né, para aquele paciente. Então, acho que é bem por aí. E a outra coisa que eu queria comentar antes da gente terminar, eu acho que isso vale para a gente, sabe, Sancler? Agora, não falando da reabilitação, do desfecho do paciente, mas para a gente como profissional, tem tanta gente que não faz nada da vida e que conta um monte de vantagem. E, ao mesmo tempo, eu conheço tanta gente boa, sabe? Que trabalha com afinco, sabe? Que todo dia tá lá, dando seu melhor, sabe? Que às vezes fala, putz, nunca ouvi falar disso. Aí no dia seguinte a pessoa volta falando, olha, estudei, agora eu sei fazer, eu fiz um curso, né? Eu fui no congresso. Vocês querem saber o que eu vi? Posso compartilhar com vocês? E aí essas pessoas às vezes não contam, sabe? Isso, essas, né? De olhar e falar assim, nossa, caramba, que coisa legal que eu fiz. Pequenas conquistas, né? Então, assim, hoje eu vivo com muita gente boa ao meu redor, graças a Deus, e às vezes eu tenho que ficar falando, sabe, para o pessoal, falando, caramba, mas olha o que você fez, olha o que você conseguiu, né? Olha o que você apresentou, olha como esse paciente ficou feliz com o que você fez, né? Olha como você ajudou a equipe a partir do momento que você dividiu esse conhecimento, né? Então, acho que a gente também precisa aprender a fazer isso com a gente, né? De uma forma honesta, né? Mas a gente também fazer isso para os outros, né? Ajudar os outros, porque a gente se fortalece muito e a gente aguenta ficar ali num ambiente difícil como é a UTI quando a gente tem essas pessoas do nosso lado, né? Perfeito, excelente, muito bom. Bom, assim chegamos ao final de uma grande lista de 10 características, né? Segundo John Higgins, que é o autor do artigo, artigo esse que vai para o nosso grupo de apoiadores. Mas mais do que a gente não está aqui para concordar ou discordar dele, mas é porque a gente viu que são características que realmente fazem a diferença para os profissionais de saúde da UTI. Então, eu acho que são coisas que, pelo menos, a gente deveria considerar se a gente quer se tornar um profissional melhor dentro da assistência na UTI. Eu acho que eu tenho uma dica, eu ia falar durante o episódio de uma parte, mas é o Patch Adams, o filme, né? O Patch Adams. Então, quem não assistiu, a geração mais nova aí talvez não tenha visto, que é um filme mais antigo, assista o filme Patch Adams, porque ele tem várias dessas habilidades que a gente falou aqui. A escuta, a empatia, a resiliência, a responsabilidade. Então, assim, tem muita coisa legal lá naquele filme
que você não vai precisar levar o seu paciente para uma banheira de macarrão, como ele faz no filme, desculpa o spoiler, mas que você pode tirar junto dessas dicas que a gente está trazendo aqui para se tornar um profissional melhor. Muito bom. Muito bem, pessoal. Obrigada pela companhia mais uma semana. E aí a gente se vê a semana que vem com mais um tema extremamente importante, seja técnico ou não técnico, para formar bons profissionais nas nossas UTIs. Obrigada e até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.